Espero que bem. Estou bem aqui em casa também. Vamos aproveitar essa quarentena para estudar um pouco aí, certo? Vamos embora. Professor Evandro aqui, aula hoje de História. Oficialmente vamos iniciar o segundo bimestre. Os temas estão aí. Vamos falar sobre o ciclo do ouro na história do Brasil, né? Finalzinho do Brasil colônia ali, né? O penúltimo ciclo da história da colônia no Brasil, né? Aí tem o processo de independência na sequência. Depois veremos a Revolução Industrial, a primeira em detalhes, a segunda um pouquinho, introdução. Revoluções liberais na América, na França, na Inglaterra, ou seja, como a burguesia subiu ao poder, né, e encerrou o ciclo do antigo regime, e a influência do iluminismo na América, certo? A filosofia iluminista e também o impacto desses eventos todos aqui, né, nos países da América Latina, ou melhor, daquilo que viria a se tornar os países da América Latina, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre a sociedade mineira. Para isso, vamos voltar um pouco no tempo e retomar alguns antecedentes importantes. A gente já viu, esses três primeiros a gente já viu, mas é bom retomar para ter esse fio condutor, né? Saber de onde a gente saiu para chegar aqui, né? Nas Minas Gerais e a Guerra dos Emboabas, né? Enfim, a gente chega lá. Bom, o primeiro ponto é a União Ibérica e as invasões holandesas. Depois tem a crise do açúcar, século XVII, e o bandeirantismo. Os três temas a gente já viu, vamos retomá-los agora. A União Ibérica foi um período aqui, ó, finalzinho do século XVI, começo do século XVII, né, 60 anos aí, em que Espanha e Portugal se tornaram um reino, né, que é a chamada União Ibérica, por iniciativa espanhola, né. O rei de Portugal à época tinha morrido e não tinha deixado herdeiros, né, o famoso rei Eunuco, Dom Sebastião. Então a Espanha se aproveitou, né, da crise que havia se instaurado na coroa portuguesa e tomou o controle do território português, não só do país Portugal, mas de todas as possessões portuguesas, incluindo o Brasil, né? Aí as colônias portuguesas na África, as colônias portuguesas na Ásia, e isso gerou esse fenômeno aqui conhecido como o Império onde o Sol nunca se põe, né? A União Ibérica, mas na verdade a Espanha se tornou o Império onde o Sol nunca se põe, né? É simples entender. A Espanha tinha um império tão grande que mesmo de madrugada lá na Espanha sempre tinha um outro território que também era Espanha, em algum lugar do mundo onde o sol batia, né? A Espanha tinha, nesse período, territórios em todos os 5 continentes do mundo, né? Então aí os portugueses, né, Portugal e suas possessões estão sob governo espanhol. Nesse contexto, os holandeses se aproveitaram da fragilidade da América portuguesa, né, na América do Sul, e tinham muito interesse no comércio do açúcar, né? E também tinha rivalidades com a Espanha, enfim, pelo comércio no ultramar. Se aproveitou dessa questão e invadiu a América portuguesa. Isso gerou um problema, porque os portugueses ainda existiam, né? Os colonizadores portugueses, os senhores de engenho ainda existiam aqui no Brasil, né? Na América Portuguesa, e precisavam continuar produzindo açúcar. Mas conforme os holandeses invadiram o território, os portugueses precisavam se defender, isso gerou uma guerra que se estendeu durante mais de 30 anos, entre idas e vindas, derrotas e vitórias de portugueses e holandeses. E no meio de uma guerra você queima lavoura de açúcar, você queima engenho, você mata trabalhadores, né, no caso de trabalhadores escravizados negros, né, e indígenas também. Mas enfim, isso é um prejuízo, isso gera um prejuízo, porque a guerra ela provoca a queda por causa da destruição de lavouras, né, de gente também, de instrumentos de trabalho, gera a queda na oferta de açúcar para o mercado externo, né? Então, vamos ver, veja aqui, ó, olha o que vai acontecer. Aqui eu errei, era para ser século XVII, né, SEC, aí ficou assim, finge que nada aconteceu, né? Estou me adiantando porque, enfim. Bom, então vamos lá. O Brasil está aqui, ó. Nós estamos aqui, ó.
favor, não reparem os detalhes do mapa, é tosco porque, sim, tá? Fiz no Paint, mano. Paintbrush. O mercado é isso aqui, né? É a Europa, que está pedindo açúcar, né? O principal mercado de açúcar de toda a história do Brasil colônia é a Europa. O Brasil tá uma treta da pega aqui, mano. Holandeses e portugueses se matando, se destruindo. A produção de açúcar caiu, despencou. O mercado não quer saber, o mercado quer açúcar. Então outras pessoas, melhor, né? Outras potências europeias, nesse caso aqui, vão observar isso e vão começar a produzir açúcar para suprir a demanda do mercado. Eu coloquei aqui Estados Unidos, Haiti e Alemanha, mas eles não existem nesse momento ainda, tá? É só para deixar mais visível, ok? Isso aqui, na verdade, são as 13 colônias, né? Quer dizer, as colônias do sul dos Estados Unidos, que são cerca de 6 colônias ali que produzem açúcar, algodão, tabaco, passam a produzir mais açúcar para vender para a Europa. O Haiti também não existe aqui, né? Na verdade, aqui se chama Ilha de São Domingo, ou de Santo Domingos, né? Depois vai se transformar na República Dominicana, né? E no Haiti. Vai virar 2 países, essa ilha. E aqui a Alemanha também não existe. Ela, na verdade, se chama Prússia, né? Ou um conjunto de reinados prussianos, né? O Brasil também não existe, né? Existe a América Portuguesa, né? Capitania de Pernambuco, enfim, Capitania de São Vicente, enfim. Bom, o mercado, então, ele começa a exigir a produção e outras pessoas se aproveitam disso. Maravilha, ótimo. Né? Então o mercado está numa boa. Depois que os portugueses conseguem expulsar definitivamente os holandeses, né, 1637, sobra uma ou outra pessoa, mas o poder holandês não existe mais sobre o Nordeste brasileiro. Depois, e a União Ibérica se desfaz em 1640, os portugueses retomam a sua principal colônia. Só que agora o Brasil não é mais o principal produtor de açúcar. Quer dizer, ainda é o maior produtor e um dos mais importantes exportadores. Mas agora tem outros produtores, né, que assumiram essa tarefa de fornecer o produto para o mercado. E, bom, o mercado ele sempre vai optar pelo produto mais barato. E, obviamente, o produto que está sendo vendido mais perto tem um custo menor. Então, o açúcar alemão feito de beterraba era mais barato. Só que a Alemanha não dava conta da demanda. Né? A Alemanha precisava produzir mais do que o mercado exigia. Né? E, na verdade, ela não produziu mais, ela produziu o que ela podia. Então, o mercado vinha para a América. Bom, se você observar aqui o mapa, você vai saber qual dos açúcares aqui é o mais caro. Né? É o que está mais longe do mercado europeu, ou seja, o nosso. Portanto, a gente se deu mal, né? A gente se deu mal nessa, a gente. No caso, os portugueses, né? Os Estados Unidos e o Haiti supriram esse mercado. Mesmo assim, né, o mercado não precisava de mais açúcar e, portanto, em último caso, vinha comprar açúcar brasileiro. Isso gerou uma crise enorme, gigantesca, para os portugueses na sua principal colônia, né, a chamada crise do açúcar do século XVII. Bom, outro assunto que a gente precisa retomar também é o bandeirantismo. Né? O bandeirantismo é um movimento, né, as entradas e bandeiras que ocorriam, né, eram incursões feitas por um tipo específico de colonizador, um empreendedor individual que vinha para cá com o propósito de entrar no interior da colônia. Né? Lembrando que até então a colonização na América Portuguesa ela era restrita ao litoral, na medida em que a produção de açúcar ela é uma produção para exportação, né? Então não tinha muito sentido invadir aqui o interior. Quem começa esse movimento são os bandeirantes, né? São esses homens, empreendedores individuais que vêm para cá, aprendem como se sobreviver e se alimentar e usar remédios e conseguir água no meio da mata com os índios, com o objetivo, na verdade, de saber transitar no interior do território, mas para escravizar os próprios indígenas, né? Nós vimos isso em aula, e vender esses índios como escravos para os senhores de engenho. Por causa disso, muita coisa aconteceu. Né? Os bandeirantes eles, criaram as rotas para o interior. Né? Não é à toa que, se a gente olhar aqui para o mapa, a gente vai perceber que muitos dos nomes desses bandeirantes estão nas estradas que ligam São Paulo, por exemplo, a Minas Gerais, ou ao interior de São Paulo, ao interior do Brasil, como o Centro-Oeste, por exemplo, ou o Sul,
né? Por exemplo, Antônio Raposo Tavares, né? Raposo Tavares é o nome de uma rodovia. Cadê? Domingos Jorge Velho, Fernão Dias, uma estrada que liga São Paulo até o sul de Minas Gerais, né? E por aí vai. A própria rodovia dos Bandeirantes, né? Que existe aqui em São Paulo. Bom, é uma característica propriamente paulista essa do bandeirantismo, né? Que depois desembocou no fenômeno do tropeiro, né? Das tropas, o homem que guiava as tropas para o interior, né? Daí o feijão tropeiro, né? Que é uma receita, né? Que era própria dos bandeirantes, certo? No meio do caminho, para a gente poder avançar, os bandeirantes, eles foram, né? Em uma dessas expedições, acabaram encontrando metais preciosos, ouro, prata e diamantes, num lugar chamado, que depois, né, ficou chamado como Minas Gerais. Não era só o que a gente conhece hoje como Minas Gerais, mas também regiões do Centro-Oeste e do Nordeste, né, como o sul da Bahia, Goiás e Mato Grosso também. Quando esses caras encontraram ouro, né, num primeiro momento, eles começaram a explorar esse ouro, mas no momento seguinte, a notícia se espalhou rápido demais e a galera cresceu o zoião, velho. Entendeu? Ouro, nossa, ouro de aluvião, aquele que você encontra em rio. Meu, pá, uma rapa de gente começa a descer do Nordeste para o Sudeste. Começa a vir do Centro-Oeste para o Centro-Oeste, onde havia as jazidas de ouro, mas também para o Sudeste. A gente vem do Sul. Enfim, todo mundo, até espanhol, veio para cá, sabe? Até português, gente que nem tinha interesse no Brasil, gente que era de classe mais ou menos classe média, e até gente pobre deu um jeito de vir para o Brasil conseguir ouro. Então, assim, meu, foi uma loucura, assim, gente de tudo que é canto vindo para cá, trazendo seus escravos, trazendo sua esposa, enfim. Foi um mundaréu de gente se concentrando num lugar só. Aí um pequeno histórico aqui, 1693. Os irmãos João e Manuel Lopes, dois irmãos, encontram inúmeras jazidas de ouro em Mariana, a cidade que sofreu um desastre recente aí, né, com a Vale do Rio Doce e tal, né, que hoje se chama só Vale Sociedade Anônima, né. Bom, num primeiro momento, a partir da descoberta desses bandeirantes aqui, dos irmãos Lopes, aconteceu isso que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Muita gente veio, né? E a exploração do ouro aconteceu de uma forma mais ou menos autônoma, independente do Estado. A coroa portuguesa não estava muito a par, né? Nos primeiros anos ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Então, assim, a atração pelo ouro gerou essa migração em massa para o Sudeste. 2 anos depois, a coroa, já sabendo da situação, fundou a Oficina de Taubaté, né, ou a Oficina Real dos Quintos, que organizava formas para conseguir arrecadar impostos e controlar a exploração desse ouro. Afinal de contas, a colônia é território português. E é a coroa portuguesa, o rei de Portugal, que tem que organizar essa exploração. Né? Não pode deixar a deriva, não pode deixar solto. Né? É uma riqueza muito importante. 1702, a coroa portuguesa avança na administração, no controle desse ouro e cria a Intendência de Minas, um órgão administrativo muito mais complexo, com muito mais funcionários públicos para fiscalizar a exploração do ouro. Né? Mesmo assim, a coroa vai demorar um bom tempo, assim, sabe? Vai ter bastante trabalho para conseguir organizar a administração, a fiscalização da exploração desse ouro aí durante todo o século XIX, né, que acabou de começar aqui, né? Século XIX, século XVIII, 1700, né? Durante todo o século XVIII até o final do ciclo do ouro, a coroa vai ter dificuldade para controlar, mas está começando, né? Em 1708 e 709, principalmente, tem início uma série de conflitos que vão desembocar na chamada Guerra dos Emboabas. Emboaba é um nome português para uma espécie de invasor, né, de uma pessoa enxerida, da pessoa que mete o bedelho onde não é chamado, entendeu? Tá se metendo no território dos outros, né? Emboaba é tipo um invasor, é um intruso, né? Então, assim, por que tem esse nome? Porque os bandeirantes, né, ou seja, os tropeiros, os paulistas, né,
aqueles que estavam tentando escravizar os índios e tal, eles descobriram ouro e reivindicavam para si, dizendo, não, o direito de exploração sobre esse ouro é nosso. E a coroa portuguesa disse, não senhor, seu território é meu, amigo, sai fora. E não só os portugueses, mas senhores de engenho vindos do Nordeste, do Sul do país, né? Membros da elite de outros lugares do país, como o Norte, que vieram do Pará, enfim, que estavam lá atrás das drogas do sertão, vieram buscar essas mesmas drogas aqui e acabaram descobrindo o ouro também, né? Criadores de gado que vieram para cá para suprir a falta de animais de carga, e carne, e couro, e leite, enfim, todo mundo se juntou contra os paulistas. E, claramente isso resultou num massacre, né? Os paulistas perderam, né? Principalmente por causa da potência da coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa, tipo assim, é o rei, né, de Portugal, usando dinheiro público de um dos maiores impérios ultramarinos para combater um nicho pequeno de pessoas vindo de um lugarzinho aqui, de uma colônia na América, né? Então, assim, é desproporcional, né? Foi um verdadeiro massacre, certo? Bom, aí tem início a formação da sociedade mineira, né? O ciclo do ouro no Brasil e um tipo específico de colonização que vai durar aí quase 100 anos, né? Todo o século XVIII, 1700 até 1800, mais ou menos, certo? Aqui tem um mapinha que mostra, né, as áreas onde se encontram, né, as pedras preciosas aqui, né? O centro-oeste, ali, né, nas nascentes do rio Xingu, que vai desembocar lá no Pará, o entorno do rio São Francisco, né, que está aqui no Nordeste e tal, mas passa também, chega aqui no Sudeste, né, e a região das cidades mineiras, Sabará, Vila Rica, São João del Rei, Ouro Preto, Diamantina e outras, né, Mariana, Brumadinho também, né, que sofreu recentemente um acidente envolvendo a Vale também e outras empresas privadas, certo? Aqui uma pintura que reflete um pouco do cotidiano, né, da mineração nessa sociedade mineira, né? No caso aqui, a exploração do ouro é feita com um aluvião. Vocês podem ver, né, que tem um rio que ele foi construído, que ele foi margeado artificialmente. As pessoas vão ali e usam uma peneira, um material químico ali, principalmente o mercúrio, para separar o ouro de outros minérios, né, de outros minerais e de impurezas, né? É a forma mais rápida e mais barata, né? É a forma mais simples de conseguir ouro. Portanto, esse modelo de mineração aqui de aluvião vai atrair muitos trabalhadores, inclusive, né? Muitos trabalhadores escravizados, muitas trabalhadoras escravizadas, mas principalmente os homens, vão tentar, num período assim, trabalhar 10, 12, 14 horas em um dia, aquelas 2 horinhas que ele consegue trabalhar um pouquinho ainda, ele vai dar um jeito, chegar lá e tentar tirar um ouro, para ver se ele consegue comprar a alforria dele, se ele pode comprar a liberdade, falar, olha, estou pagando aqui o preço que você pagou por mim, senhor de engenho, então estou livre. Então aqui a mobilidade social nesse contexto aqui vai crescer muito. Gente que era pobre vai conseguir ouro rápido, vai se transformar em alguém de classe média. Alguém que era de classe média vai comprar escravos e vai conseguir extrair mais ouro e, portanto, vai se tornar alguém rico. Quem era rico vai ficar mais rico ainda. É um momento de grande prosperidade na história da colonização, né? Enfim, ouro, prata e diamante sendo tirado da terra, né, mano? Então, prosperidade, né? Só que a coroa portuguesa vai, conforme a gente estava vendo antes, dar um jeito de arrecadar cada vez mais impostos, né? O sol apareceu aqui, deu uma brilhada na minha cara, mas eu acho que dá para enxergar, né? Deixa eu ver aqui se a cortina dá um jeito. Aí, consegui. Mais ou menos. Enfim, o que o governo português fez, né? Ele assumiu algumas medidas, né? Já as instituições criadas para limitar a exploração do ouro nesse novo contexto de mineração aí. Então, assim, primeira coisa que ele fez, estabelecer o limite de, no mínimo, 12 escravos para poder explorar uma mina ou o ouro de aluvião. Ou seja,
Se você tivesse menos de 12 escravos, você era proibido e era proibido de explorar o ouro, ou a prata, o diamante, e seria criminalizado caso desobedecesse. Ou seja, se você tivesse 3 escravos e que tentasse tirar ouro, você era criminalizado, podia ser penalizado, preso por isso. Perder os seus escravos, inclusive, perder suas posses. Né? O escravo que estava tentando tirar um ouro e comprar sua forria é um ilegal a partir de então. Né? Mas isso não significa que as pessoas deixaram de tentar extrair ouro. Né? A ilegalidade sempre funcionou. Né? Faz parte da nossa história, inclusive. Segundo, 1/5 de tudo que era extraído, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o metal, pedra que fosse extraído, 1/5 deveria ser pago como imposto para a coroa portuguesa. Daí o termo o quinto dos infernos, né? Maldito quinto, né? Putz, 20% de tudo que eu arrecado tem que ir para a coroa. Por quê? Porque é o rei, sabe? O absolutismo, né? O rei manda e pronto. Anualmente, havia uma taxa também que deveria atingir 1.500 quilos, né? 1,5 toneladas por ano de ouro tinha que ir para Portugal. Só que o ouro ele é um bem não renovável, né? Óbvio. Ele acaba. Foi chegando um momento, principalmente ali nas décadas da metade do século XVIII, que o ouro foi acabando, né? Então não tinha mais 1.500 quilos, tinha 1.400, 1.200. Dali 3, 4 anos, 1.000. Depois mais 5 anos, 600. Depois mais 10 anos, 100. O que acontecia nesses casos? Com uma taxa mínima anual de 1.500, a coroa portuguesa obrigava as pessoas a entregarem o que faltava com os seus próprios pertences, ou com ouro que elas tinham guardado, ou até com escravos. Aí acontecia a famosa derrama. Um fiscal do governo português, da coroa portuguesa, ia até a casa das pessoas e colocava o que elas tinham de valioso para fora da casa delas. Né? Derramava a riqueza das pessoas na rua, né? E arrecadava assim o que faltasse para dar esses 1.500 quilos aí, certo? Bom, a sociedade mineira gerou o fenômeno da urbanização, o início bem devagar, né, da urbanização no Brasil. Por quê? A exploração nas minas, né, a exploração de ouro é uma coisa mais rápida. Você não é diferente da produção de açúcar. O açúcar você produz, tem que ir lá, né, criar a garapa, tem que esquentar numa fornalha gigante, fazer a forma, o pão de açúcar, para levar, vender e assim você ter o ouro. A mineração não, velho. É só tirar o ouro. O dinheiro já está no chão, é só tirar. É mais rápido e está concentrado num ponto. A produção de açúcar não, ela exigia um terreno gigantesco. Então, assim, ocorreu uma inversão na ocupação do território brasileiro com a mineração. Antes, produção de açúcar ou de algodão e outras coisas, era um território grande e pouca gente ocupando. Com a mineração, ocorreu o inverso. É um território pequeno com muita gente ocupando. Então isso gerou vários fenômenos, né? A formação de vilas que depois se transformaram em cidades próximo das minas e das nascentes, dos leitos dos rios, né? Onde se extraía o aluvião. E isso fez gerar um incremento da produção de, por exemplo, gado no centro-oeste e sudeste brasileiro, para transportar, para alimentar e para vestir as pessoas, né? O couro, a carne e o transporte em direção ao Rio de Janeiro, mas também às vezes São Paulo, Santos, né? O deslocamento administrativo político, né, da colônia sai lá do Nordeste e vem para o Sudeste, né? E isso faz gerar, como eu falei acima, né, uma maior miscigenação e ascensão social das pessoas, inclusive a alforria de trabalhadores e trabalhadoras escravizados, né? Como tem muitas trabalhadoras e trabalhadores escravizados que está conseguindo descolando um pouco de ouro, então a miscigenação ocorre por quê? Porque um homem livre, uma mulher livre vai e se casa com essas pessoas porque elas conseguem ouro, né? Então ali o pé de meia já está mais ou menos montado. É lógico, né, que esses casamentos envolviam racismo também, envolviam interesse e tal, né? A gente está falando de uma sociedade escravocrata ainda, né? Não é um amorzinho legalzinho, não. Tem muitas contradições por trás, né? Bom, isso faz gerar um comércio interno, portanto, né?
o fenômeno das monções, que são expedições destinadas a levar produtos alimentícios, vestuários, objetos, produtos manufaturados para essas vilas, para essas cidades, né? As vilas que evoluem para as cidades. Começam a surgir as lojas, corporações de ofícios, de artesanato, estalagens, pensões, trabalho ambulante, né? As quituteiras são um caso muito conhecido, né? Mais para frente vamos ver a história da Luísa Marim, que é uma quituteira muito famosa na história do Brasil. O tráfico interno de escravizados, de trabalhadores escravizados, acontece, né? Do Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Sudeste e para o Centro-Oeste também. Então, há uma concentração de trabalhadores de várias outras regiões do país no Sudeste, né? E em 1763 tem um marco, que é a transferência oficial da capital da colônia de Salvador, Bahia, para o Rio de Janeiro, ok? Bom, aí falando um pouco sobre cultura, né, para fechar o tema, a cultura mineira, ela tem alguns elementos, né, mais marcantes, que é a cultura do boiadeiro, né? As pessoas vivem em torno da criação do gado, né? E assim, aquela coisa da não só da carne, mas do leite, né? O leite é muito característico das cidades mineiras, né? O queijo e por aí vai, né? Mas também o couro, também o churrasco, enfim, né? E a cultura do boiadeiro é a cultura que ela transita, né? Ela é uma cultura agrária, mas é urbana também, né? Ela transita de uma para outra. Está no meio do caminho aí, certo? Uma cultura bastante católica, né? Lembrando que o catolicismo aqui ele passou por um rebuliço lá na Europa, né? Nossa, velho. Fugiu o nome aqui. A Reforma Protestante. Desculpa aqui, me enrolei um pouco, mas a Reforma Protestante tinha ocorrido mais ou menos há uns 200 anos, mas ela tinha gerado um movimento protestante na Europa, que motivou o surgimento da Contra-Reforma e, portanto, né, uma igreja mais militante, né? A ordem jesuítica foi criada para tentar garantir a formação de novos fiéis ou a manutenção dos fiéis que já existiam na Europa, né? Os novos fiéis, claro, seriam os fiéis da América, né? Que vieram junto com a colonização e tal, né? As pessoas deveriam ser católicos para garantir o poder da Igreja Católica, né? E isso motivou a Igreja a, inclusive, praticar o sincretismo, né? Incorporar elementos de outras religiões à própria religião católica. O caso da Congada, por exemplo, que envolve elementos de religião de matriz africana, como o candomblé, e elementos da religião católica, né? Hoje em dia, o melhor exemplo é a Umbanda, que tem lá o São Jorge, que é cultuado como Ogum, e tanto faz o nome que você usa, né? Enfim. E aí, por último, o aspecto barroco, né? O aspecto artístico, né? Que, na verdade, é um movimento artístico inteiro, europeu, mas que teve a sua versão brasileira, né? Que é o barroco mineiro. Barroco, rococó,